Amém. Podem assentar, queridos. Chama aqui o pastor Fernando. Oi. Falei para o Moisés que não dá para ele pular daqui mais não, cara. Não tem idade para isso. A hora que ele falou para decorar o versículo, eu achei que ele fosse para falar, para recitar o 119, o Salmo 119. Acho que não ia ter muita criança aqui também. Gente, é muito bom a gente passar um tempo juntos. É bom a gente refletir um pouco da grandeza desse Deus que nos alcança, não é? Num tempo tão agitado que parece que a gente vive nas nossas, né, as nossas vidas, parece que a gente sentar, né, e deixar, parece que aquela energia, aquela agitação que está dentro da gente, repousar. Isso é uma demonstração de muito mais do que aquilo que Deus pode fazer na nossa vida, tranquilizando o nosso coração. Que Deus abençoe esse tempo, que Deus nos ilumine, que Deus nos abençoe. Vou pedir mais uma vez para que você abaixe a sua cabeça, para que a gente peça, clame a Deus, de modo que Ele nos ouça, e principalmente agora que Ele nos ensine. Pai eterno, com coração grato, com corações entregues a Ti, com corações confiantes, dirigimos, Senhor, a nossa atenção de forma expressa, explícita, Senhor, para a Tua palavra. Queremos ouvir a Tua voz. Eu peço que o Teu Espírito tenha ampla liberdade, Senhor, e atuação no nosso meio, tirando escamas dos nossos olhos, abrindo, como Paulo fala, os olhos do nosso coração, para que a gente veja a Tua graça bendita, para que a gente se encante contigo novamente, e novamente, e novamente. Tem misericórdia, Senhor, do pregador nesse tempo, e pedimos que o Senhor fale, é a nossa oração, no nome de Jesus, o nosso Salvador e Senhor, é que oramos. Amém. Amém. Queridos, 2 semanas atrás, nós falamos sobre um tema que eu dei, um tema longo, e eu quero retomar um pouquinho dele para a gente continuar conversando. Talvez você que não tenha vindo há 2 semanas atrás, possa imaginar assim, poxa, então eu perdi, já não faz muito sentido eu estar aqui. Então, pelo contrário, vai fazer todo sentido para você e para a sua vida. Abre a sua Bíblia no livro de Romanos, no capítulo 6. E enquanto você abre, eu vou dar algumas pinceladas do que a gente conversou há 2 semanas atrás. O tema da nossa conversa foi a alegria de não sermos tratados mais conforme o nosso pecado. E naquele momento nós concluímos que Deus não nos olha mais a partir daquilo que entregamos, a partir daquilo que nascemos, ou com o que nascemos. Deus olha para a gente de forma diferente. E naquele momento onde a gente pensou um pouco sobre aspectos da graça, a gente colocou o pecado no seu lugar. Nós não somos uma igreja que supervaloriza o pecado. Nós não entendemos de forma leniente o pecado, isso é verdade. Mas nós não colocamos o pecado num patamar superior à graça de Deus. Você não é mais definido pelo seu pecado. A graça, a bondade de Deus que nos alcança é que define você agora. Naquele momento a gente pensou um pouco sobre o Evangelho de Jesus, esse Evangelho que expõe o movimento desse Cristo em nosso favor, em nossa direção, chamando a humanidade a estar sob o seu domínio de amor. Vejam,
É uma questão de domínio e poder. Jesus vem em nossa direção, nos chamando a estarmos debaixo do seu domínio de amor. E lemos o texto de Atos capítulo 1, onde a gente aprende o seguinte, que as boas novas, o evangelho de Jesus, são o poder de Deus em ação, para salvar todo aquele que crê. O evangelho de Deus em ação, para salvar a mim e a você, se crermos. Essas boas novas, esse evangelho, revelam Deus, ou como Deus nos declara justos diante dele, e é algo que se dá pela fé. Também não posso deixar passar um cenário dessa carta, para a gente poder entrar na história, para a gente poder compreender o porquê Paulo escreve. E é óbvio que eu não vou fazer como eu fiz semana passada, mas Paulo escreve a uma igreja que havia retornado muito breve para Roma, porque lembram-se, os judeus haviam sido expulsos, os judeus cristãos inclusive haviam sido expulsos de Roma por Cláudio, porque eles achavam que eles eram muito agitadores, e expulsa aqueles judeus. Alguns anos depois, cerca de 5, 6, 7 anos depois, eles são autorizados a voltarem. Quando voltam, eles voltam com costumes, com características distintas, porque quando eles saem, eles não saem para um lugar só, eles saem para diversos lugares, e quando voltam cada um com a sua característica, e essas características eram, em algum grau, tão acirradas, que fazia com que havia conflitos entre eles. Devíamos comer como os judeus comiam? Devíamos nos circuncidar agora como os judeus faziam? Como é que isso ia operar? Uma vez que agora o Cristo, recebido e aceito por eles, era quem dava o tom, não mais a prática, e sim o Cristo. E Paulo, como não conhecia aqueles irmãos, não sabia o background daqueles irmãos, escreve a eles como se você fosse escrever a alguém que você não conhece, começando do começo. O que Paulo faz? Começa a falar da humanidade. Olha, a humanidade está de tal forma que leva a gente a crer que não há salvação. Resumindo, foi isso que Paulo falou. Gostaria que você abrisse aí, antes de a gente ler o 6, eu vou ler rapidamente. Qual era a característica que Paulo levantou aqui? Verso 28 do capítulo 1. Dado que aqueles homens trocaram a glória de Deus, dado que aqueles homens não consideravam mais a verdade de Deus, dado que aqueles homens desprezaram o conhecimento de Deus, no verso 28 fala, e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entrega. E a pior coisa para o ser humano é Deus não intervir mais. É o ser humano ser tomado pelas suas próprias razões, pela sua própria emoção, pelos seus próprios desejos, pelas suas próprias inclinações. É isso que você quer que vai? Olha o que resulta disso. O próprio Deus os entregou a um modo de pensar reprovável, para praticarem as coisas que eles desejavam e que não convém. Estão cheios de todo tipo de injustiça, perversidade, avareza e maldade. Estão cheios de inveja, homicídio, discórdia, engano, malícia. São difamadores, são caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, orgulhosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, desleais, sem afeição natural e sem misericórdia. É interessante que Paulo começa a sua carta dando uma chinelada na galera. Gente, olha a característica do ser humano. Alguns religiosos, quem sabe crentes, poderia dizer, mas esse povo mesmo, não é verdade? Esses não crentes mesmo. E olha o que ele diz no capítulo 2,
você é indesculpável quando você julga o outro, não importando quem você é, pois naquilo que você julga, você está condenando a si mesmo. Paulo fala, não, pera, eu estou falando para vocês, eu não estou escrevendo para outra pessoa, senão para crentes. Quando ele faz isso, ele deixa claro que a humanidade toda está distorcida. A humanidade toda está fora de uma realidade adequada, segundo aquela que Deus propôs inicialmente. E dá para a gente perceber que esse comportamento ele é completamente destrutivo. Destrutivo do ponto de vista pessoal, do ponto de vista social, do ponto de vista da família, do ponto de vista emocional, do ponto de vista sexual. É um tipo de atividade, é um tipo de comportamento ao qual os homens foram abandonados. Por quê? Porque desejavam fazer isso. E Deus não interveio, Ele deu espaço. Sabemos os resultados disso. Paulo fala, então, vocês não são indesculpáveis. Não há por que sair achando que você está fora dessa realidade. E é duro a gente começar uma palavra ou uma carta como Paulo começou dessa forma. Verso 4 do capítulo 2. Será que você despreza que é a riqueza da bondade, da tolerância e da paciência de Deus, que ignorando a bondade de Deus, que leva você ao arrependimento? Você acha que você é bom o suficiente para isso? Não, é a bondade, a paciência, a tolerância de Deus que leva você ao arrependimento, que faz com que você compreenda isso. Capítulo 3, verso 21. Agora, porém, conforme prometido na lei de Moisés e nos profetas, Deus nos mostrou como somos declarados justos diante dele. E nós pensamos na figura de uma criança que recebe um brinquedo, que ela precisa colocar, usei a mesma figura, uma estrelinha dentro da estrelinha. Aquele brinquedo onde a criança precisa colocar aquele conjuntinho dentro dele. E se essa estrelinha não tem o seu formato ali, mostra que ela está inadequada. Essa é a ideia de injustiça. E quando Deus nos torna justos, Deus fala assim para a peça: se torna uma estrelinha. Seja conforme aquele espaço que ela precisa colocar, que você precisa colocar lá dentro. É Deus que faz isso, nós não temos capacidade de reverter esse quadro. Isso tudo vem o que o capítulo 3, 21 diz? Agora, porém, conforme prometido na lei de Moisés, lá no Antigo Testamento, Deus nos mostrou como somos declarados justos diante de Deus, sem as exigências da lei. Não significa que você precisa fazer alguma coisa para ser aceito. O que significa é que você precisa ser um crente. Para além de estereótipos religiosos, ser crente é crer, é apostar a sua vida, é colocar a tua confiança no Cristo e na obra que Ele faz. Verso 22, nós somos declarados justos diante de Deus por meio da fé, olha lá, em Jesus. E isso se aplica a quem? A todos. Não é porque somos bons. E Paulo já prova isso. Demos 2 exemplos, o de Davi e o de Abraão, no capítulo 4. Abraão foi justificado por quê? Creu. E Davi, no Salmo 32, que a gente explorou um pouco, ele canta: como é feliz aquele que Deus não imputa mais os seus pecados. Você não é mais visto por Deus a partir do seu pecado. O seu pecado não define você. Enquanto muitos ambientes religiosos propõem um ambiente de pecado, ou supervaloriza o pecado, deixando a graça, a bondade, a grandeza de Deus, que superabunda sobre esse pecado, a gente prefere explorar e apostar na graça de Deus. Hoje a gente começa a nossa mensagem exatamente com essa ideia. Alguns poderiam dizer o seguinte: mas é fácil, Deus não entregou todo mundo ao seu pecado? Não deixou a galera fazer o que queria? Não é isso que a gente viu? E isso, essa colocação, eu ouço de crentes piedosos quando a gente fala da graça, e eu entendo perfeitamente.
Vai, viva a sua vida agora. Você está livre, você cometeu transgressões, todos os pecados, aquilo para o qual Deus te entregou a fazer, aquilo que estava determinado no seu coração, e agora você recebe um prêmio, é isso que você está propondo? Pecados, prazeres, egoísmos, é isso. Essa é a ideia. Deus é tão gracioso que Ele fala, gente, está certo, não precisa se preocupar mais com isso. Não faz sentido. Não faz sentido, Fernando. É isso que você tem para me propor? É isso que as Escrituras nos ensinam? A graça ela é muito grande, se você pensar dessa forma. A graça ela é para além daquilo que a gente pode considerar como razoável. A grande dificuldade é que a graça de Deus não é razoável para a gente não entende. Abra aí o capítulo 6 de Romanos. E a gente vai pensar exatamente essa questão. Que Paulo questiona. Devemos continuar pecando para que Deus mostre cada vez mais a sua graça, então? Porque se Ele não considera a sua graça, e quanto maior o pecado, Ele menos considera, porque aquilo é como se aquilo não afetasse mais a Deus. Não importa o tamanho do erro, do pecado, da iniquidade. Deus é tão gracioso assim. Devemos continuar então pecando para que Deus mostre cada vez mais a sua graça? Se Deus é tão gracioso, olha o que ele escreve no verso 2, claro que não, uma vez que nós morremos para o domínio do poder do pecado, ou para o poder do pecado, como a gente pode continuar vivendo nele? O pastor Eugene Peterson, na mensagem, ele fala, como a gente pode ter saído de um país, com costumes e características, agora vivermos num outro país, e vivermos nesse outro país, o país da graça, o país do pecado, o país da graça. Como a gente pode ter saído daquele e agora viver nesse país, como se isso não tivesse acontecido, como se eu estivesse morando ainda no país anterior. Veja, nós saímos de uma realidade e estamos em outra realidade. Ele começa a explicar um pouco no verso 3. Acaso vocês se esqueceram de que quando nós fomos unidos a Jesus no batismo, alguns irmãos vão se batizar domingo que vem? Não é isso? O que significa o batismo? Esse rito de associação. Você publicamente, você diz a todos o seguinte, eu me associo a esse Cristo, inclusive na sua morte. Acaso vocês se esqueceram de que quando vocês foram batizados, unidos a Jesus, nós nos unimos a Ele na morte dEle? Pois é, pelo batismo nós morremos e fomos sepultados com Cristo. E assim, da mesma forma como Ele foi ressuscitado dos mortos pelo poder glorioso do Pai, agora nós também podemos viver uma nova vida. Gente, quando Jesus morre, Ele abre uma porta. Até aquele momento não havia porta para a morte. Não havia saída para a morte. A única forma de sermos novas criaturas é entrarmos por essa morte para encontrarmos a porta da ressurreição. Quando a gente se batiza, a gente está dizendo exatamente, você emerge, como se tivesse sendo sepultado. E quando você emerge, você nasce para uma nova vida. Na água por quê? O simbolismo do lavar dos pecados, os nossos pecados ficaram na água. Aquilo que nos afastava de Deus ficou na água. Tudo isso representa nosso novo nascimento. O batismo salva? Não, é Jesus que salva. O batismo representa aquilo que eu me associo. Representa aquilo no qual eu quero estar ligado. Olha o que ele fala. Uma vez, no verso 5, uma vez que a nossa união com Jesus se assemelhou à sua morte, assim também a nossa ressurreição será semelhante à dele. Agora sabemos que a nossa velha natureza humana foi crucificada com Cristo. Ele começa a explicar, vem cá, quando Cristo morre, Ele leva os nossos pecados, por quê? Os pecados não mais nos definem.
O problema é que se você não tem identificação, você não é ninguém. A partir desse momento você se identifica com Cristo. Quando a gente recebe Jesus, quando a gente se aproxima de Jesus, a gente está dizendo que algo interno da gente mudou. A nossa visão de mundo mudou. A nossa noção da realidade mudou. A gente começa a reconhecer quem a gente é. As nossas limitações, as nossas fragilidades, a nossa dependência, a nossa incapacidade. Poxa, Fernando, mas só besteira? Não. Por causa disso, a gente assume agora a identidade do Cristo. Por isso que a gente fala que o projeto, o propósito maior de Deus é tornar eu e você mais parecido com Jesus. Porque quando você deixa essa identidade que distancia você de Deus para trás, junto da morte de Cristo, você pega a identidade dele para si e começa a andar como se ele andou, estivesse andando no seu lugar, contigo lá fora. Os teus passos são os passos de Jesus agora. O teu agir é o agir de Jesus. O teu pensamento é o pensamento de Jesus. Nesse momento, Deus nos torna humanos de verdade. Por isso ele começa a explicar agora, verso 6. Sabemos que a nossa velha natureza, aquilo que nos definia, foi o quê? Morta com Cristo, crucificada com Cristo. Para quê? Para que o pecado, ou o poder do pecado, não tivesse mais poder em nossa vida. Estávamos condenados aqui, gente. Lê mais uma vez aqui o capítulo 1, verso 32, embora falando sobre aquela descrição de problemas da humanidade. Embora conheçam esses homens que cumprem, que éramos nós inclusive, embora conheçam a sentença de Deus de que aqueles que praticam essas coisas são passíveis de morte, eles não somente as fazem, mas também aprovam aqueles que a praticam. Agora, uma vez que sabemos que a morte era o nosso fim, e hoje temos uma porta ali naquele local, porque Jesus abre uma nova possibilidade para a nossa vida. Que tipo de atitude que a gente tem que ter? A velha natureza foi crucificada com Cristo para que o pecado não tivesse mais poder sobre a nossa vida e dele deixássemos de ser escravos. A figura de escravo. Veja, estamos num ambiente de domínio e poder. Semana passada falamos, se você não é escravo de Deus, se você não se submete a Jesus em amor, que é a proposta dele, você vai se submeter a você mesmo. Se você não se submete em amor a Deus, através de Jesus, você vai se submeter às suas necessidades, você vai ficar louco porque você está passando necessidade. Você vai se sentir abandonado, você vai saber que você está longe de qualquer tipo de salvação, porque Deus não está com você. Quando você não se submete a Deus, você vai se submeter à sua esposa, ao seu esposo, ao seu filho, ao seu chefe. A vida é uma relação de poder e domínio. A quem que você está submisso? A quem você se submeteu? As Escrituras afirmam que nós estamos, desde o nascimento, submissos ou submetidos ao poder do pecado. E o resultado do pecado é o quê? Que nós lemos. A grande questão é, Jesus nos leva consigo para a sua morte, para que, porque Ele foi ressuscitado, nós sejamos ressuscitados novamente. Esse processo é um processo de deixar o domínio de um para estar sob o domínio de outro. É deixar de estar num país que dita uma determinada regra, para você estar num outro país que dita outra determinada regra. Não faz sentido eu levar as regras de um país para outro. Não faz sentido eu trazer a forma de conduta, aquilo que esse Senhor que domina a nossa vida agora, exige da nossa vida, para aquilo que tinha antes. Olha o que ele continua falando. É bom a gente saber que a relação que a gente tem de vida, a relação de domínio e poder, a quem nós estamos submetidos. Se você não submete a Deus, você vai se submeter a uma religião.
Se você não se submete a Deus, você vai se submeter a uma filosofia de vida. Se você não se submete a Deus, você vai se submeter a qualquer outro líder religioso. Se você não se submete a Deus, você vai se submeter à sua sexualidade. Se você não se submete a Deus, você vai se submeter a seus anseios, seus impulsos, às suas necessidades. Quando morremos com Cristo, fomos libertos do poder do pecado. Verso 8, acompanha comigo. Então, uma vez que morremos com Cristo para o domínio do pecado, ou para o poder do pecado, cremos que também com Ele viveremos. Nós temos certeza disso, porque Cristo foi ressuscitado dos mortos e não mais morrerá. Interessante, tem um autor que chama John Owen. Ele escreveu um livro que chama A Morte da Morte na Morte de Cristo. Por isso que a morte não tem mais poder sobre a nossa vida. Por isso que nós não temos mais, estamos mais debaixo do domínio do poder da morte. Por isso que a morte não mais nos define. Por isso que o pecado não caracteriza o crente. Você não deve fazer uma coisa ou outra, não é porque você é careta, ou porque você é crente. Você não deve fazer isso ou aquilo, porque você está submetido a algum outro poder. E a vida é uma questão de poder. É uma questão de domínio. Sob que domínio que você está? A morte não tem mais nenhum poder sobre ele. Quando ele morreu, Jesus morreu, ele foi de uma vez por toda, para quebrar o poder do pecado, o poder do domínio do pecado. Mas agora ele vive, e é para a glória de Deus. Da mesma forma, olha o que ele fala no verso 11, leia aí comigo. Considerem-se mortos para o poder do pecado. Considerem-se, é uma intenção, é uma intencionalidade que você precisa ter. É algo que você precisa buscar, não é algo natural. Porque você viveu o tempo todo num país que te forçava a ter alguns tipos de comportamentos e atitudes. Você mudou de país, lembra? Esse país não exige isso de você. Não exige que você se submeta aos seus desejos. Não exige que você se submeta a qualquer tipo de condição religiosa. Não exige que você se submeta a qualquer tipo de anseio interno para você ter uma noite legal. Esse outro ambiente para onde você foi, exige que você desfrute do amor de Jesus. E é incompatível alguém que se propõe a viver no amor de Jesus, viver como se Jesus não existisse. A justificação ela vem pela fé. Todo aquele que foi justificado muda de vida. Verso 11 novamente. Da mesma forma, considerem-se mortos para o poder do pecado e vivos para o domínio de Deus em Jesus. Novamente, intencionalidade. Não deixem que o pecado reine sobre o poder do pecado, ou o pecado reine sobre o seu corpo, que está sujeito à morte, cedendo aos desejos pecaminosos. Você vive ainda nessa mesma cultura. Você ainda tem essa cultura arraigada dentro de você. Uma cultura que não é a cultura de Deus. Por isso que você sente tanta alegria e prazer quando você comete algumas coisas que ofendem a Deus. Não deixem, novamente, intencionalidade, que nenhuma parte do seu corpo se torne instrumento, ferramenta para servir ao pecado. O poder do pecado, o domínio do pecado. Mas em vez disso, novamente, intencionalidade, entreguem-se a Deus. Veja, é desejo. Ou você vai desejar servir a Deus, ou você vai desejar servir aquilo que vai te levar ao pecado. Ou você vai estar debaixo do domínio de Deus, ou você vai estar debaixo do domínio do pecado. Reconheça que toda vez que você faz aquilo que não agrada a Deus, alguém está te escravizando. Olha o que ele diz ali.
Portanto, ofereçam o seu corpo como sacrifício para fazer o que é certo para a glória de Deus. O pecado não é mais o seu senhor. Vocês não mais vivem sob a lei, mas sob a graça de Deus. Olha o 15. Uma vez que a graça libertou vocês, quer dizer que podemos continuar pecando? A pergunta volta. Ele está argumentando comigo e com você. Lá atrás você fez a pergunta. Eu respondi. É o que ele está falando. Agora eu volto à pergunta e devolvo a resposta para você fazer. Uma vez que a graça de Deus nos liberta da lei, a lei ela intensifica o poder do pecado, porque agora ela define. Antes da lei, se não existe lei para não matar, é errado não matar? Ou matar, melhor dizendo. Imagina o seguinte, é lei que eu tenho que parar no farol, não é isso? Farol vermelho, não é isso? É lei, não é? Se não tem lei que define que isso é proibido, se eu passo ou se eu fico, está errado? Não tem lei. A grande questão é que a lei veio definir. Gente, tem lei agora. Só que essa lei não mais define a gente. Olha, uma vez que a graça libertou vocês da lei, quer dizer que nós podemos continuar pecando? Quer dizer que você, porque pode crer em Jesus, só crê. É só crer. Você não precisa fazer outra coisa, não precisa resistir ao pecado, por exemplo, para crer. A questão é que depois que você crê, o que você tem que fazer? Claro que não, ele diz. Vocês não sabem que vocês se tornam escravos daquilo que vocês escolhem obedecer? Gente, antes de a gente receber Jesus, existe um domínio na nossa vida, que é o poder do pecado, que não nos dá escolha para não pecar. Não tem escolha. Quando Jesus entra na minha vida e na sua vida, você passa a ter escolha. Aí sim você tem condições de escolher. Quando você não sabe que existe um outro lado, um outro domínio, você está debaixo desse domínio, você não tem escolha. Agora você não mais está debaixo desse domínio, você tem escolha. Ele fala o seguinte, vocês podem ser escravos do pecado que... Perdão, vocês não sabem que vocês se tornam escravos daquilo que vocês escolhem obedecer? Podem ser escravos do poder do pecado que conduz à morte. Ou podem escolher obedecer a Deus que conduz à vida e à justiça. Verso 16. Está na sua Bíblia, não está? Sou eu que estou dizendo? Mas graças a Deus, porque antes vocês eram escravos do poder do pecado. Agora que vocês compreenderam a graça de Deus que superabunda qualquer pecado que eu possa ter tido, qual é o compromisso que eu assumo com esse Deus que agora domina a minha vida? É simples, não é faz isso, não pode fazer, não faça aquilo que você pode. Não, a questão não é essa, a questão é a quem você está submetido. Se todo o esforço da sua vida é para satisfazer o seu próprio prazer, as suas próprias inclinações, responde para você aí mesmo, de quem que você é escravo? Ou quem é escravo de quem? Se você não tem escolha, se você é dominado por impulsos, quem que é o teu Senhor? Mas agora, graças a Deus, porque antes vocês eram escravos do poder do pecado. Entretanto, agora obedecem de todo o coração este ensino que lhes transmitimos. Irmãos, vocês estão livres da escravidão. É o que diz o verso 18. Vocês estão livres da escravidão. Escravidão de quem? Do poder do pecado. Não é o que está escrito aí na sua Bíblia? E agora vocês se tornaram escravos de quem? Da justiça. Ontem, falando com jovens aqui, usei exatamente essa figura. Frutos de justiça. A gente leu o texto de Filipenses, capítulo 1, de 9 a 11. E fala que a nossa responsabilidade agora é o quê? Produzir frutos de justiça. Se uma árvore dá maçã, essa árvore é uma macieira. Se essa árvore dá umbu, ela é um umbuzeiro.
Se ela é uma da jaca, o que ela produz? Se ela produz jaca, qual é a árvore que ela... É uma jaqueira. Que tipo de fruto que você está produzindo? Porque a pessoa que sai do país do pecado para habitar agora no país com Deus, sabe que não é mais escravo desse pecado. E você pode escolher. É escolha. Vocês estão livres da escravidão do poder do pecado. E se tornaram escravos da justiça. Agora, porém, estão livres do poder do pecado. No verso 22. E se tornaram escravos de... 22. O que está escrito aí? Agora vocês estão livres do poder do pecado. E vocês se tornaram escravos de... Gente, a vida é uma escolha de para quem a gente vai servir. Se eu fizer a escolha certa, eu vou ter um bom Senhor. Se eu fizer a escolha errada, eu vou sofrer debaixo da mão desse Senhor que domina a minha vida. Baixa a sua cabeça. Naquela primeira mensagem, eu falei sobre a alegria de nós não sermos mais tratados conforme os nossos pecados. Deus não nos olha conforme os nossos pecados. E a gente se apropria efetivamente dessa vida com Deus quando a gente deposita fé em Jesus e sua obra. Nós falamos isso, está claro. Hoje, eu quero que você pense, não mais na alegria de não sermos tratados mais de acordo com os nossos pecados, mas na tua responsabilidade de não ser mais tratado segundo os seus pecados. Qual é a responsabilidade que você assumiu diante de Deus por não mais ser tratado como você merecia ser tratado? A responsabilidade é pessoal, gente. A responsabilidade é pessoal. Meus irmãos, vocês morreram para o poder da lei, quando morreram com Cristo. Agora vocês estão unidos com aquele que foi ressuscitado dos mortos. E como resultado podemos produzir uma colheita de boas obras para Deus. Senhor amado, ilumina nossa mente para que a gente diariamente se lembre da nossa responsabilidade contigo. É verdade que a gente pode se apropriar da tua presença, da tua bondade, da tua salvação, do teu Espírito, crendo naquilo que Jesus fez, depositando a nossa fé na obra de Jesus, na sua morte e ressurreição, na redenção que Ele nos dá e nos permite vivenciar. Isso é verdade. Mas não é verdade, Senhor, que a gente não tem responsabilidades, porque agora não mais somos tratados segundo os nossos pecados. Pelo contrário, ajuda-nos, Senhor, a tomarmos consciência disso, porque a gente não é mais escravo do pecado. Abençoa a mim e aos meus irmãos, eu te peço, no nome de Jesus. Amém. Gente, o Evangelho expõe o movimento de Deus em meu favor e em seu favor. Não é isso que a gente viu? Só que Jesus faz o seguinte: esteja sob meu domínio agora. Eu sou o seu Senhor. Quando você chama Deus de Senhor, isso não é um pronome de tratamento. Não é um pronome de tratamento. Você está falando Senhor Moisés, Senhor Fernando, Senhora... Não é isso que a gente está falando. A nossa palavra, a nossa boca precisa reproduzir aquilo que a gente vive. Se eu falo que Deus é o meu Senhor, de fato eu estou me submetendo ao domínio desse Deus? Estar sob esse domínio não significa se submeter ao pecado novamente. A salvação ela é pela graça. Só que ela é verdade se você entendeu que você tem responsabilidade quanto a isso. Caso contrário, você está zoando com a cara de Deus. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe o seu coração.